As crianças são seres puros, não? Capazes de demonstrar isso com simples gestos. Essa, pelo menos, é a imagem que a maioria das pessoas tem das crianças, não é? Bom, mas o caso que eu vou contar vai te fazer enxergar que não existe idade para crueldade. Eu sou o Detetive Bira e você é muito bem-vindo no canal Fatos Desconhecidos. Para vocês entenderem exatamente o que aconteceu, eu preciso contar a história de duas crianças, chamadas Robert Thompson e John Venables. Os dois, além de amigos, eram colegas de escola. Robert nasceu em 23 de agosto de 1982. Seu pai abandonou a família quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Já sua mãe, Anne, era uma alcoólatra e sofria com uma profunda depressão. Tendo uma família desestruturada, Robert se tornou uma criança problemática. Ele sempre estava metido em encrencas na escola, algo que costuma acontecer com crianças sem uma boa estrutura familiar. A outra criança é John Venables, que nasceu no dia 13 de agosto de 1982. Filho de Susan e Neil Venables. Sua família era aparentemente normal, como qualquer outra. Mas sabe aquele papo de que as amizades nos levam para caminhos errados? Pois é. Esse era o caso de Robert e John. Na escola, eles costumavam matar aulas, furtavam coisas dos colegas e viviam se metendo em problemas. No fatídico dia 12 de fevereiro de 1993, eles mataram aula e foram até um shopping de Liverpool. Lá, eles começaram a observar várias crianças. Em um momento, por algum motivo, os dois amigos resolveram sequestrar uma criança. Enquanto eles estavam dentro de uma loja de departamentos, John e Robert começaram a chamar a atenção de dois irmãos. A mãe, pouco tempo depois, notou que seus dois filhos tinham desaparecido. Rapidamente, ela encontrou sua filha, que afirmava que seu irmão tinha saído da loja com 2 garotos. A mãe começou a gritar desesperadamente. E quando saiu da loja, viu o filho andando com John e Robert. A criança correu em direção à mãe e Robert e John desapareceram no meio da multidão. Depois de um tempo, ainda no mesmo shopping, John e Robert perceberam que uma criança estava andando pelo shopping sem a presença da mãe. Essa criança era James Patrick Bulger. James nasceu no dia 16 de março de 1990, em Liverpool. Mas ele e sua família moravam na pequena cidade de Kirkby. Nesse dia, John e Robert se aproximaram de James. Robert, então, pegou James pela mão e o levou para fora do shopping. Segundo as imagens resgatadas das câmeras de segurança, a abordagem aconteceu por volta das 3h42 da tarde. Várias pessoas que estavam no local disseram mais tarde que perceberam o trio caminhando pelos corredores. Mas não acharam nada de estranho, até porque era algo comum de se ver. Quando a mãe do James sentiu falta do filho, ela entrou em pânico
correu até os seguranças do shopping e descreveu como seu filho estava vestido. O nome de James até foi dito nos alto-falantes do shopping. Mas, às 16h15 da tarde, já não havia sinais do garoto nas câmeras de segurança. Robert e John foram andando com o garotinho para a margem de um canal da cidade. Lá, eles deixaram o menino cair. Ele machucou a cabeça, mas, apesar de chorar muito, ainda estava bem. Eles colocaram um capuz no garoto, com o objetivo de esconder o ferimento. E foi aí que duas pessoas, em momentos diferentes, foram até as crianças para ver o que estava acontecendo. Elas começaram a questionar os dois sobre o que estavam fazendo e quem era o menino que estava com eles. Para a primeira pessoa, eles falaram que James era irmão deles. Para a segunda, disseram que o menino estava perdido e que eles iriam levá-lo até uma delegacia próxima para que a polícia o ajudasse. As duas pessoas acreditaram nas mentiras e mal sabiam elas o que poderiam ter evitado. Em um certo momento, eles chegaram até uma estação de trem abandonada. Lá eles começaram a torturar James. Jogaram uma tinta azul no olho do garoto. O chutaram várias vezes. E até jogaram pedras e tijolos no garotinho. Em seguida, eles pegaram umas pilhas e colocaram na sua boca. Mas o golpe final foi uma barra de ferro de cerca de 10 quilos que estava na estação abandonada. Os dois a soltaram na cabeça de James, o que provocou 10 fraturas no crânio do garotinho. Quando perceberam que James estava morto, eles decidiram colocar o menino no trilho do trem. Apesar da estação estar abandonada, os trens ainda passavam por lá. Então era questão de tempo para que um trem passasse em cima do menino. E tudo pareceria um acidente. Existem muitos criminosos cruéis, mas nunca tinha visto um caso de crianças capazes de fazer coisas assim. 2 dias depois, o corpo de James foi encontrado. O corpo realmente tinha sido partido ao meio pelo trem, assim como John e Robert planejaram. Mas a autópsia concluiu que o trem não foi o responsável pela morte e que, na verdade, James havia sido morto antes disso. Foram encontrados incríveis 42 ferimentos diferentes pelo corpo do menino. Inicialmente, a polícia pensou que o assassinato se tratava de obra de um pedófilo. Mas com o passar do tempo, as investigações mostraram outra coisa. Com a descoberta das filmagens do shopping, descobriram que James tinha sido levado por 2 crianças. O caso foi divulgado pela imprensa e as pessoas ficaram chocadas ao saber que 2 meninos de 10 anos de idade foram os responsáveis por matarem uma criança de apenas 2 anos. Depois de muita investigação, no dia 18 de fevereiro, a polícia foi até a casa dos 2 garotos, comandados. Lá, eles encontraram o tênis de Robert sujo de sangue. Já na casa de John, encontraram uma jaqueta suja com aquela tinta azul que eles jogaram no menino. Amostras de DNA e impressões digitais dos garotos
foram coletadas e bateram com as que estavam no corpo da vítima. Os 2 garotos foram indiciados pelo assassinato de James. No começo, principalmente Robert, demonstrou muita resistência. Mas com o passar do tempo, os investigadores foram conseguindo extrair informações das crianças. No julgamento, a barra de ferro, os tijolos e as roupas de James foram levados e causaram um grande impacto em quem estava presente. Um psicólogo que avaliou os 2 garotos afirmou que ambos sabiam exatamente o que estavam fazendo no dia do crime. O julgamento de John e Robert teve uma grande cobertura da mídia. Apesar deles terem sido indiciados ainda em fevereiro de 1993, somente em novembro veio o julgamento e a sentença. Cada um dos garotos teria que ficar ao menos 8 anos presos em lugares especiais para crianças e menores de idade. Um detalhe interessante sobre o julgamento é que os pais dos infratores, em nenhum momento, puderam ficar ao lado dos filhos. Assistentes sociais ficaram com as crianças, enquanto a família assistia a tudo na parte de trás. Em junho de 2001, quando completaram 18 anos, ficou decidido que os 2 meninos não eram mais considerados um perigo para a sociedade e seriam libertados. Para que não sofressem nenhum tipo de represália ou perseguição da sociedade, eles ganharam novas identidades. Entre as condições para que fossem liberados estava a de que os 2 não poderiam entrar em contato e que jamais procurassem a família de James Bulger. Em 2010, John Venable, já com 27 anos, voltou a ter problemas com a justiça. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por baixar e compartilhar fotos de pornografia infantil. No julgamento, ele se disse culpado. Entre o período de fevereiro de 2009 e fevereiro de 2010, ele baixou, olha só, 57 imagens e também distribuiu 47 fotos que continham jovens nus. É relatado pelas autoridades que, dentre as imagens, havia até fotos de crianças de 2 anos. O que faz uma criança ter esse transtorno de conduta? Essa psicopatia já está na criança desde o seu nascimento? É biológico? Ou eles adquirem através de maus tratos, falta de afeto, educação? O que vocês acham? Escrevam para mim. Até mais.